Olá, bem-vindos ao curso do Capital. Até aqui você já compreendeu por que estuda Marx. Esse autor compreende a sociedade em que a gente vive como uma forma histórica e transitória de organização social. Trata-se de uma atitude científica e provisória, um método de compreender o processo histórico movido por contradições. Nesse módulo, nós vamos estudar uma aplicação desse método para compreender as contradições que movem o valor da mercadoria, passando pela troca simples até o dinheiro mundial. Marx, ao revelar as leis de funcionamento do capitalismo, nos mostra que esse é um modo de produção que se move por crises. E se nós estamos vivendo um momento de crise, um mundo adoecido e violento, nos interessa um método de interpretação da realidade que compreende que tudo está em movimento, tudo é provisório, nada é eterno, só o movimento. Agora nós vamos entrar na obra O Capital, livro 1, em que o Marx nos pega pela mão e nos conduz ao processo de produção do capital. Antes de entrar na obra, para um minuto e pensa comigo. Como você explicaria a produção de riqueza na sociedade em que a gente vive? O Marx não começa a explicação da sociedade capitalista pela desigualdade, pelo dinheiro, pelas finanças ou pelas injustiças do mundo. Ele começa afirmando no livro 1 do Capital, capítulo 1, primeiro parágrafo. A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como a sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. A mercadoria é o ponto de partida teórico de Marx. A teoria do valor-trabalho não é uma descoberta dele, ele retoma as posições da economia política para fazer a crítica à economia política. Enquanto a economia clássica inglesa tem um ponto de partida efetivo, ou seja, a parte de representações caóticas da sociedade, da economia, como a ideia de população, produto, comércio, e a partir daí recua determinações abstratas da teoria do valor, o Marx parte do chamado imediato lógico. Para ele, as determinações mais concretas são aquelas que são as sínteses de múltiplas determinações. O método dialético é a maneira de elevar o concreto à abstração, relacionando a parte com o todo, essência e aparência. Assim, o mais simples pressupõe o mais complexo. Por isso, o ponto de partida e o ponto de desconstrução de Marx é a mercadoria. O que é uma mercadoria? Uma mercadoria é o produto do trabalho humano. A origem da mercadoria está relacionada à apropriação de objetos úteis na natureza, atribuindo a esses objetos uma qualidade social para além das suas qualidades naturais. Essa qualidade social determina a permutabilidade dos objetos. A mercadoria nasce da contradição que faz com que ela seja produzida. Os seres humanos, por meio da sua ação consciente, ou seja, o trabalho, se apropriam de objetos úteis na natureza para satisfazer as suas necessidades. Se essas necessidades advêm do estômago ou da fantasia, não alterem nada a coisa. Essa qualidade social do objeto só se manifesta materializada nas mercadorias. Isso faz com que a gente entenda o valor em Marx como uma relação social mediada por mercadorias, que são concretização do trabalho social em objetos, ou seja, um trabalho alheio que vai ser favorável ao outro e não a quem produziu essas mercadorias. A mercadoria é uma unidade dialética.
ela é valor de uso e valor e não pode ser ao mesmo tempo valor de uso e valor. O valor de uso de uma mercadoria pode ser compreendido numa primeira aproximação como a capacidade que o objeto tem de satisfazer necessidades humanas por meio das suas características materiais. E ele é produzido pelo trabalho concreto de transformação da natureza pelos seres humanos. Já o valor expressa uma relação social no processo de troca. Por sua vez, é produzido pelas determinações do trabalho abstrato. Quando o produtor direto leva a mercadoria ao mercado, ele nega o valor de uso e imediatamente a mercadoria assume o seu valor de trocar por mercadorias que ele não produz. Nesse momento, ela não contém nenhum átomo do valor de uso. Ao contrário, se ele assume o valor de uso, a mercadoria nega imediatamente o seu valor de permuta. Dentre as contradições nascidas nesse ato da troca, eu queria destacar que o objeto nega o seu uso para consumo e passa a priorizar o seu uso para troca, ou seja, a dimensão abstrata do trabalho. A evolução histórica desse processo vai dar origem à divisão social do trabalho. Eis aqui porque a mercadoria é a forma mais elementar. Desde a troca simples, do escambo entre os produtores diretos, já está aqui presente o embrião da produção de riqueza no capitalismo, que é a negação dos valores de uso, das necessidades humanas mais concretas, para a realização de um valor na sua dimensão abstrata. E o que é o capitalismo, senão essa relação contraditória de uma imensa produção de riqueza abstrata, que hoje é expressa no sistema financeiro, convivendo com a produção de fome, de miséria, ou seja, a imensa produção da negação das necessidades humanas mais básicas. Vamos observar agora a aplicação desse método de análise na polarização da troca simples. Na troca simples não existe dinheiro, mas já estão contidos nesse acontecimento todos os elementos que darão origem a ele. Vamos considerar uma troca acidental isolada de X quantidade de uma mercadoria A sendo trocada por Y quantidade de uma mercadoria B. O ponto de partida da troca simples pode ser representado por esse esquema simplificado, sendo que x de A representa a forma valor relativa e y de B a forma valor equivalente. O segredo da polarização está na separação entre valor de uso e valor de troca. A polarização decorre de papéis sociais opostos de toda a mercadoria posta à venda do lado de oferta, que assume a forma relativa a um meio de troca aceito pelo vendedor, que corresponde à demanda. A condição para que a troca simples ocorra é que a mercadoria A e a mercadoria B tenham valores de uso diferentes. Nos termos de Marx, o produtor de A produziu o que para ele é um não-valor. Ele apresenta a sua mercadoria no mercado relativo àquilo que ele deseja obter em troca, no caso, a mercadoria B. Portanto, a mercadoria A está positivamente polarizada, contraposta à mercadoria B, que está automaticamente colocada no papel passivo de expressar o valor de A, portanto, negativamente polarizada. Quando a troca se realiza, só um dos termos, A, expressa o seu valor. A utilidade de B é justamente a de representar o valor de A. Marx refere-se a esse fenômeno como a autonomização do valor da mercadoria A do seu corpo físico, indo colar-se ao corpo físico da mercadoria B. Ou seja, o valor de A fica objetivado, se concretiza em B. Agora, quanto da mercadoria A eu troco por quanto da mercadoria B? Uma coisa é eu entender o que é o valor
e outra coisa é medir a grandeza do valor. O valor é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria, considerando determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas. O termo equivalente implica na quantificação que aparece aqui no nosso esquema como x e y. Para entender x e y, é necessário compreender que o resultado quantitativo da troca é o equilíbrio do tempo de trabalho contido nessas mercadorias. Dessa forma, o tempo de trabalho contido em B confere valor de A e o tempo de trabalho contido em A é perdido. Ou seja, o valor relativo de x de A está quantificado em y unidades de B. Mais precisamente, o tempo de trabalho concreto socialmente válido na produção de A está quantificado como tempo de trabalho abstrato pelos y de B recebidos em troca. Nesse embrião da troca simples, a evolução de B vai transformar a forma equivalente no chamado equivalente geral e posteriormente em dinheiro. E é esse papel passivo da forma equivalente que vai tornar possível, num universo em que todas as mercadorias são polarizadas relativas ao dinheiro, que esse seja o representante universal da riqueza, podendo ser expresso por símbolos como uma nota, como uma operação do cartão de crédito ou mesmo por uma liquidação virtual. Veja que na troca simples, quem reconhece valores de uso diferentes e valor equivalente são as mercadorias. Quem as produziu desaparece por trás das mercadorias, porque a substância do valor, que é o trabalho, está submetido a essa forma, a forma mercadoria. As necessidades humanas não são mais do que meios para que as mercadorias circulem. A coisa ganha alma e o ser animado se transforma em coisa. A isso chamamos de relações fetichizadas ou reificadas. A especificidade do processo de produção capitalista opera no âmbito da forma. O conteúdo é sempre o mesmo, o trabalho. Essa inversão de forma e conteúdo, que já está lá na polarização da troca simples, é o desafio de explicar a produção de riqueza no capitalismo. Nos esboços de Marx, nos Grundrisses, a crítica da economia política começa pelo dinheiro. E quando Marx elabora o seu estudo, se dá conta que deve começar o livro Capital pela mercadoria. Se Marx começasse a análise pelo dinheiro, ele não explicaria como coisas diferentes se igualam. A gente olha e vê, à primeira vista, que o dinheiro iguala coisas diferentes. Mas no capítulo 1, o objetivo de Marx é mostrar cientificamente como as coisas se trocam, como as coisas diferentes se igualam. À primeira vista, revela uma aproximação crítica com Hegel. O Marx criticou Hegel durante a sua juventude pela mistificação da dialética, para mais tarde, por meio da dialética como pressuposição lógica, ou seja, como um método de apresentação do capital, junto à pressuposição histórica, que é o processo de formação e desenvolvimento do capitalismo, retomar essa categoria de mistificação para mostrar a inversão de forma e conteúdo na sociedade capitalista. A forma fantasmagórica Marx chama de fetiche da mercadoria e se refere a esse deslocamento dos sujeitos. O capital torna o sujeito da produção de riqueza no capitalismo e o protagonista desse livro. Os seres humanos não estão postos no movimento de valorização. O capital, como um sujeito, ele é um sujeito lógico que estabelece uma relação tautológica com ele mesmo. É um valor que se valoriza com impulso infinito e desmedido. O caráter fetichista do mundo das mercadorias provém do caráter social peculiar do trabalho. Exatamente porque, ao fim e ao cabo, o mistério é que o trabalho concretizado nas mercadorias é um trabalho alienado, no sentido de que ele é favorável a outro e não a quem produz.
O estranhamento dos produtores diretos com relação ao produto do seu trabalho fundamenta a fantasmagoria que encontra na forma dinheiro a sua forma mais acabada. Portanto, se depois de adulto você acha que fantasmas não existem, volte a acreditar neles, porque eles existem e te fazem escravo do dinheiro. A forma dinheiro é a forma mais acabada do mundo das mercadorias, que objetivamente oculta ao invés de revelar o caráter social dos trabalhos privados. Se nessa primeira parte a gente se dedicou à mercadoria, na segunda parte nós vamos fazer um exercício para compreender as contradições que movem o valor da troca simples ao dinheiro mundial. As mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado se trocar. Devemos, portanto, voltar a vista para os seus guardiões, os possuidores de mercadoria. É assim que no capítulo 2, o processo de troca, Marx nos convida a olhar e ver a fronteira da troca das mercadorias onde os seus possuidores terminam. Como é totalmente ao acaso que o escambo ocorra, o desenvolvimento das trocas leva ao surgimento do chamado equivalente geral. O equivalente geral é uma mercadoria que todos a têm e todos estão dispostos a aceitá-la. Por essa característica, ela foi selecionada para representar a demanda de todas as outras mercadorias e facilitar a troca, assumindo as funções sociais de medida de valor e meio de circulação. Nos marcos históricos do comércio de longa distância, a circulação reuniu três agentes. Além dos produtores diretos, aparece a figura do mercador, que é o profissional da circulação das mercadorias. A corporificação do valor circulante pelos mercadores faz do dinheiro uma forma autônoma do valor. E o equivalente geral dos mercadores, o dinheiro, é uma mercadoria peculiar porque nem todos a têm, mas todos estão dispostos a aceitá-la. E foram os metais preciosos que se mostraram o meio de troca mais adequado no comércio de longa distância para assumir as funções de medida de valor, de meio de circulação e uma terceira função que é a reserva de valor. A partir daí, a gente tem a circulação DMD. E nessa circulação, a partir da função reserva do valor, existe a capacidade de apropriação do excedente pelos detentores de D. O chamado processo de acumulação se dá a partir daí. O interesse em acumular vai gerar uma distorção na circulação que a gente vai chamar de entesouramento. O entesouramento faz com que o mercador passe a ganhar um maior poder de apropriação do excedente, o que gera forças contrárias ao equilíbrio da troca de equivalentes. Aqui a gente está diante de uma outra racionalidade, a racionalidade do capital mercantil. O capital tem uma necessidade infinita de se expandir que não é limitada pelas necessidades humanas a satisfazer. E nessa racionalidade, o abstrato sempre vence a batalha sobre as necessidades concretas dos seres humanos, ou seja, é propriamente dita a negação do valor de uso para a realização do valor. Historicamente, é a expansão das trocas que leva a sociedade a aceitar sem pesar as peças de metal padronizados que tendem a circular como nomes do valor. O Estado, que tradicionalmente se arroga o poder de juiz sobre pesos e medidas, assume o direito de definir, cunhar e colar suas marcas sobre peças de metal padronizados, dando origem à moeda. Firma-se o preceito de que cabe exclusivamente ao Estado o chamado poder de senhoriagem. A afirmação do monopólio do Estado na cunhagem de moedas gera desdobramentos políticos na relação do valor. A confiança no Estado passa a ser um componente da aceitação da moeda pelo povo e
Do ponto de vista do capital privado, esse vai ter uma necessidade cada vez maior da existência desse poder estatal, à medida que, além de garantir a extração do excedente social, o Estado adquire um poder de intervenção na vida econômica da sociedade, que é particularmente efetivo nas relações entre credores e devedores. Uma importante distinção criada por Marx é a abordagem da moeda criada diretamente nas relações de troca e a moeda no sentido de moeda de crédito, criada pela relação credor e devedor. Assim como a invenção da moeda pelo povo foi seguida pela invenção do poder de senhoriagem pelo Estado, a emissão de moeda fiduciária por bancos privados para desconto de títulos vai ser seguida pela emissão de moeda de crédito oficial do Estado. Assim, o Estado acrescenta um poder estatal à força expansiva do capital, que dá à moeda de crédito, por meio da expansão da dívida pública, uma capacidade de expansão ampliada na transferência de riqueza das sociedades para os bancos. Isso vai significar a abertura de possibilidades infinitas na expansão do capital com base na moeda de crédito. Eis aqui o porquê o embrião da negação do valor de uso, que está presente lá na mercadoria, encontra no dinheiro mundial a sua vocação de expansão infinita. Finalizamos o nosso estudo, nesse módulo, com uma reflexão sobre o outro lado da moeda. A gente pode dizer que o Estado-nação é condição para a reprodução capitalista à medida que a relação social jurídica de propriedade entre quem comanda trabalho e quem não comanda trabalho depende do direito de propriedade legitimado pelo Estado para garantir a exploração da classe trabalhadora. E além disso, do ponto de vista do capital, cresce a importância dos direitos de propriedade fundados sobre a moeda e sobre o crédito. Ao mesmo tempo em que o Estado-nação é condição, é também limite à reprodução capitalista, à medida que só com o dinheiro mundial o capital encontra a sua forma mais adequada à vocação de representante universal da riqueza. Ou seja, na sua forma mais abstrata, com vínculo mais tênue ou inexistente com o processo produtivo e livre dos limites da forma moeda emitida pelo poder de senhoriagem dos Estados nacionais. Na modernidade, a forma histórica de nação é condição e limite também para a atuação da classe trabalhadora. Na modernidade, a forma histórica de nação é condição e limite para a valorização do capital. O outro lado da moeda é a gente se indagar sobre a forma histórica nação como condição e limite ao movimento e o processo de luta da classe trabalhadora. O capitalismo sempre foi um modo de produção mundial que se desenvolve em escala global, universal, mundial. O que leva Marx e Engels a evocar no manifesto o Trabalhadores de Todo Mundo Univos. Mas o capitalismo se desenvolve em formações sociais e econômicas nacionais com especificidades, com contradições muito próprias. Então, quando a gente olha para as condições do desenvolvimento capitalista nos países do sul global, a gente se depara com a impossibilidade dos nossos países em ter moeda, exercendo aquelas três funções de meio de circulação, unidade de medida e reserva de valor, né, o que leva a essa condição de economias dependentes, né, dependentes inclusive do dólar, exercendo o papel de moeda mundial emitida pelo país hegemônico, né, ou seja, essa é uma das dimensões do imperialismo. Essa impossibilidade de exercer soberania por meio das suas moedas é uma das dimensões das tarefas pendentes a serem realizadas na construção nacional. A soberania, a democracia, a universalização dos direitos, que nos nossos países são de caráter necessariamente popular. Combinar a libertação nacional como a entrada do povo na história da construção nacional como protagonista,
com o internacionalismo proletário e o anti-imperialismo é uma dimensão fundamental da luta emancipatória dos nossos povos no sul global. Por isso, estudar o capital enquanto método de análise da realidade e enquanto uma teoria científica da produção de riqueza é um convite a esse embate.